Glória a Deus. Nossa terceira aula do discipulado. Abram a Bíblia de vocês, porque a minha já está aberta, em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 17. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. A página 1681, nessa Bíblia nossa padronizada. Amém? Amém. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Acompanhe a leitura na tua Bíblia. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte, mas antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora os versos 1 e 2 para complementar o raciocínio. Sede, pois, ou portanto, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Vamos orar? Feche teus olhos nesse momento, cubra a tua cabeça. Senhor Deus, nós te bendizemos, ó Pai. Te bendizemos porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o autor e consumador da nossa fé, é aquele que nos mantém de pé, é aquele que nos santifica, é aquele que nos instrui, é aquele que nos dá vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Nós te bendizemos nessa noite pelo privilégio que temos de nos reunir mais uma vez para podermos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa continuar nos instruindo, trazendo clareza de compreensão, trazendo clareza, Senhor, no que diz respeito às verdades reveladas através das Escrituras Sagradas. Nos abençoe nessa noite, fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos tratar de dois assuntos, que é a lição de número 4 e ao mesmo tempo a lição de número 5. Vamos tratar sobre a questão da conversão, da nossa conversão a Jesus e a certeza da salvação. Queridos,
quando a gente analisa a humanidade, a gente percebe que em qualquer lugar do mundo, em qualquer civilização, em qualquer tribo, povo e nação, independente de existir uma lei escrita ou não, no que tange a questão da moralidade, todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Quem está dizendo isso, quem diz isso, não é o pastor Wilson Júnior. Isso quando você vai fazer, por exemplo, um mestrado em filosofia, um doutorado, quando você vai estudar política dentro da filosofia, e política dentro da filosofia não tem nada a ver com política mesmo, de candidatos falando de tal, é política no sentido de organização social. Quando você vai estudar a política no sentido de polis, no grego, né? Metrópolis, né? A ideia de polis, de organização social, os filósofos sempre mantiveram essa informação de que, independente da informação que uma tribo, um povo tenha, sabe que matar é errado, sabe que prejudicar o próximo é errado, sabe que mentir é errado. Então o senso moral, ele é universal. Então, de certa forma, podemos dizer que as pessoas, elas são indesculpáveis diante de Deus. É isso que Paulo afirma no capítulo 1 de Romanos. Porque o que de Deus pode se revelar, os seus atributos, claramente manifesta através das obras criadas. E a Bíblia fala que Deus também colocou a lei no nosso coração. Então existe sim uma lei moral geral, uma lei moral que todas as pessoas têm noção. Se não bastasse, existe, é claro, a lei escrita, que ela é mais detalhada. A lei escrita, que é a lei de Deus, a palavra do Senhor, o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento, eles são mais detalhados em termos de lei, ou seja, são instruções mais focadas e que explicam, é claro, aquilo que a pessoa já sentia lá dentro do seu coração no que tange a moralidade. Aí, o grande problema então da sociedade não é o saber o que é certo ou errado. O ímpio, ele sabe que ao matar ele está fazendo algo errado. O ímpio, ele sabe que ao trair a esposa dele está fazendo algo errado. Ele vai assim, não, eu acho que é certo. Não, ele sabe no fundo que está fazendo algo errado. Quando ele dá um calote, um cano em alguém, faz um negócio trapaceando, né? Pega um carro com perca total aí, esquenta ele, fala que ele é top de linha, né? E vende como se fosse, ele sabe que no fundo ele está enganando, ele está fazendo uma coisa errada. Então, mas o grande problema da humanidade, das pessoas, não se diz respeito ao saber o que é certo. O grande problema está no praticar, na incapacidade plena e total de praticar aquilo que é certo. E o ser humano, ele se pega, eu estou fazendo uma análise geral de todo o ser humano, de forma abrangente. O ser humano se pega no mesmo dilema e ao mesmo tempo na mesma tendência de um urubu diante da carniça. Estou usando essa ilustração forte porque de fato essa é a realidade. Em que aspecto? Imagine que eu coloque aqui na igreja e traga para cá, não vou fazer isso, né, nem pretendo, mas traga para cá um urubu e coloco aqui, meço aqui a distância entre as paredes aqui, né, e tal, e coloco no meio certinho o urubu e coloco lá no cantinho uma carniça, dessa que a gente acha aí na beira de asfalto, ou num pasto que o gado morreu por alguma enfermidade, aquela carniça assim que o gado já morreu, já tem uns 3, 4 dias, né? E coloco no cantinho ali um pedaço de osso, um pedaço de carne. E do outro lado ali, eu coloco uma mesa farta, cheia de frutas, legumes, bolos, coisas gostosas, aqueles lugares que você vai, aquele café colonial, né? E deixo lá bem gostoso, e coloco o urubu aqui no meiozinho. E vamos fazer uma experiência com ele. Vamos todo mundo sair daqui, senão ele correr, né?
a gente ficasse aqui, ele ia correr da gente, ou correr atrás da gente, alguma coisa desse sentido, e a gente vai pegar e filmar como é que ele vai se reagir. A gente coloca ele aqui, para onde que vocês acham que ele vai? Mas a carniça não é pior, não fede, não... Mas ele vai para onde? Por quê? Porque é da natureza dele. Por mais que aquilo ali seja mais saudável, por mais que aquilo ali seja melhor, seja mais belo, seja mais bonito, ele vai para a carniça. Isso acontece conosco. Esse é o grande dilema nosso. Porque nós, às vezes, estamos no meio aqui e temos que tomar a decisão natural. Estou falando naturalmente. Não estou colocando aqui a ação de Deus, o convencimento de Deus, a ajuda do Espírito Santo. Estou tirando tudo isso. Estou falando naturalmente. Naturalmente. Se não existisse nenhuma lei, ou no sentido de nenhuma repreensão no que diz respeito ao descumprimento da lei. Então, o que acontece conosco? Nós temos ali o pecado, simbolizado pela carniça, aquilo que é ruim, aquilo que faz mal do ser humano, e nós temos de outro lado as bênçãos de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O que o ser humano escolhe? Naturalmente, a carniça. Essa é a nossa realidade. Irmãos, pergunte para o seu coração: qual que é mais fácil, irá ou perdoar? Qual que é mais fácil, mentir ou falar a verdade quando aquilo lhe custa muitas coisas? Às vezes, a falar a verdade vai custar o seu emprego, falar a verdade vai custar o seu casamento, falar a verdade vai custar talvez muitas coisas, ser preso, né? Então, qual que é mais fácil, mentir ou falar a verdade? Qual que é mais fácil? Atender aos desejos carnais em todos os âmbitos, ou jejuar, orar, ler a Bíblia, buscar o Senhor? Está entendendo? Quando a gente olha para a nossa natureza, a gente percebe que a nossa natureza se adequa àquela realidade que nós lemos semana passada, acerca daquilo que Paulo falou, acerca do estado espiritual do homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, quando nós entendemos isso, muita coisa muda. Eu costumo dizer que a prerrogativa, o primeiro passo para alguém ser curado de qualquer doença, é reconhecer que está doente. Primeiro passo. Você já lidou com aquela pessoa que está doente, mas não reconhece? Como é difícil até você convencer a pessoa que você precisa ir no médico. Você não está bem. Não, estou bem. Não está, não. Todo mundo está vendo que não está. Aí ele fala, não, estou bacana. Ou seja, quando a pessoa reconhece, não, eu preciso de ajuda, eu preciso ir no médico. E ao ir no médico, aí sim que é o primeiro passo para a cura, procurar ajuda. E no que diz respeito à autoavaliação, quando nós entendemos isso, por isso que a Bíblia fala que maldito o homem confia no homem. Não somente confiar no outro, mas também confiar em si mesmo. Tem gente que confia em si mesmo. Não, eu sou bom, eu pode vir o que for, né? Eu sou imbatível, eu não peco, eu não tenho problema nessa área, não. Cuidado. Quando a pessoa é o crente né? Se acha. Então, quando a pessoa tome cuidado. Por quê? Porque a nossa carne, ela é tendenciosa. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração. Por isso que o cristão não anda e não vive pelo coração. Se ele viver pelo coração, aí está o problema. Aquele conselho que o mundo dá, que a amiga do salão, a salonista lá, a manicure, dá. Não, amiga, segue o seu coração. Você chega lá para desabafar, não sei o que eu faço, estou querendo largar do marido, está difícil demais. Segue o seu coração. Se for seguir o seu coração, você vai fazer igual aquela mulher, se quartejar, colocar na mala e dar um jeito de esconder
esconder a prova do crime, né? Então, não segue o seu coração, porque enganoso é o coração. O nosso coração ele é enganoso, a nossa mente. Quantas vezes nós nos pegamos querendo fazer coisas que não são lícitas, coisas que não são legais, coisas que não agradam a Deus? Quantas vezes nós nos pegamos pensando em dilemas pessoais, espirituais? A gente sabe que deve perdoar e a gente vive com rancor daquele irmão. Está entendendo? Então esses dilemas, isso é por conta da nossa natureza pecaminosa. Tem pessoa que fala assim, né, fala assim, olha, eu sou crente, mas não piso no meu carro não. Ou alguém quer justificar, falar assim, não, eu só fiz isso porque eu estava nervoso, que eu estava nervosa. Eu só agi assim porque... Não, queridos, o problema é a nossa natureza pecaminosa. Nós temos um problema espiritual. E esse problema chama-se carne. E não venha colocar culpa no diabo. Esse é um grande equívoco da nossa espiritualidade. Não, eu fui tentado pelo diabo. Foi o diabo. O diabo só tem uma forcinha. Às vezes pode propiciar um momento, mas a decisão de pegar foi sua. A serpente não colocou uma arma na cabeça de Eva, assim, ou como eu te mato. Foi isso que ela fez? Ela apenas aliciou. Ela induziu ao erro. Mas a decisão de pecar foi de quem? Da Eva. E foi do Adão também. Está entendendo que ouviu a Eva? Só brincadeira com vocês aqui, uma piadinha teológica, né? Com um menino adolescente, crescendo, virando rapazinho, chega para o pai e fala assim: pai, é verdade que nós, homens, que temos que pagar comida para as damas, para as mulheres? Isso é verdade mesmo? Sempre nós, homens, que vamos ter que pagar comida para as mulheres? E você, meu filho, tem que ser os homens. Porque a última vez que a mulher deu comida para o homem, foi um esforço para eles. O homem tem que pagar. Brincadeira, então, queridos, presta atenção. Então, essa é a nossa realidade espiritual. E reconhecer isso, isso envolve olhar para dentro de nós e perceber a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, a nossa fragilidade. É reconhecer quem é Cristo na nossa vida, nossa dependência de Cristo. Porque a conversão, esse assunto dessa lição de hoje, passa exatamente pelo arrependimento. A conversão passa pela fé. A conversão passa pelo reconhecimento de quem eu sou. João Batista, quando ele estava pregando para pessoas religiosas. João Batista não estava pregando para gentios. João Batista estava pregando para judeus que conheciam a palavra, que lia a Torá, que ia ao templo, que tecnicamente eram bonzinhos de acordo com a percepção deles, achando que estavam fazendo muita coisa. E João Batista disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus veio também com essa mesma mensagem. Jesus, quando começou a pregar, em Mateus capítulo 4, o mesmo teor da mensagem de Jesus foi: arrependei-vos. Olha, o que é um arrependimento? É olhar para dentro de si e perceber quão mal você é, quão pecador você é, o quanto que as suas atitudes são reprováveis diante de Deus. E você vira para Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E foi exatamente essa ilustração que Jesus contou acerca dos dois tipos de oração. Porque, queridos, a gente tem sempre a tendência, assim, vai crescendo na fé, amadurecendo, a gente tem sempre aquela arroganciazinha de querer começar a confiar em si, de achar que você está bom, de olhar para dentro de si: não, eu sou bonzinho mesmo, não, minha vida está boa, eu estou indo para a igreja, estou cumprindo os mandamentos, exerço ministério na igreja, tenho uma função na igreja, eu pago meu dízimo, a minha oferta, eu contribuo, eu até que não sou um ruim esposo não, até que eu não sou uma má esposa não, né? Até que eu sou uma boa mãe. Nós temos a tendência de querer confiar na carne, aí está o problema. E o convite
de Jesus, da palavra do Senhor, é sempre ao arrependimento. Ao arrependimento. Então Jesus contou aquela parábola. Lembra a parábola dos 2 homens que foram orar no templo? Um publicano e um fariseu. O publicano, diante do povo, era um desertor, era um pecador, era um traidor da pátria, porque ele tinha se aliado a Roma e ele cobrava impostos dos irmãos de sangue. Então, irmãos de nação, do povo hebreu. Então, o publicano, na época de Jesus, ele era um cobrador de imposto, um funcionário da Receita, que ninguém queria ter amizade com ele. E não somente por isso, ele também era tido como alguém que cobrava mais. Esse alíquota era de 27%, ele cobrava 40%. Ele extorquia. Esse era o problema. Aí o publicano era tido como pecador. E tinha um fariseu. Já o fariseu era o religioso. Era aquele que gostava de vestir, fosse colocar hoje, né? Só andava de terno e gravata, né? Bem gravatadinho, bem engomadinho. Se fosse mulher, aquelas mulheres quase com a burca, né? Uma saia lá embaixo, cabelo comprido, né? Não usava batom, não usava brinco, olhava assim, uma santa mulher, o tom de voz só calmo, tranquilo, só né? baixo. Desse jeitinho. Então o fariseu, ele era de fato assim, bem visto. Não, ali vai um religioso, olha lá, o jeito de vestir, o jeito de se comportar. E Jesus pegou e citou o conteúdo das 2 orações. E a oração do fariseu foi uma oração muito bonita, muito bem elaborada, uma oração assim, digna de ser recitada no culto. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esses pecadores aí do mundo. Muito obrigado porque eu estou na sua presença. Muito obrigado porque eu sou um dizimista. Muito obrigado. E se vangloriando do seu eu, da sua performance. Aí chega o publicano, prostra-se diante do Senhor no templo e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus faz uma pergunta didática e retórica para os seus discípulos: qual das 2 orações que vocês acham que o Pai escutou? A daquele soberbo, fariseu, religioso, que se acha? Ou daquele que depende da graça de Deus, que disse: Senhor, tem misericórdia de mim, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, queridos, a conversão, ela passa pelo arrependimento. Arrependei-vos. E esse arrependimento, apesar que as pessoas às vezes confundem, é que a conversão, ela acontece em um único momento da nossa vida, tá certo? Só que os efeitos dessa conversão se dará até Jesus vir nos buscar. Todos os dias. A conversão, ela é um momento único. Qual que é o momento nosso da conversão? É o dia que nós reconhecemos quem é Cristo, que é o plano de salvação, o dia em que nós olhamos para dentro de nós e percebemos quão imundos nós somos, o quanto nós precisamos da graça e da glória de Deus e nos convertemos ao Senhor. Cada um de nós teve uma experiência de conversão. Alguns talvez foi num culto, a maioria, né, acontece no culto, levantou a mão, foi lá na frente, chorando, com o coração quebrantado, né? E algumas pessoas que às vezes, como eu, nasceram na igreja e a conversão veio gradativamente à medida que fui crescendo e conhecendo quem é Jesus e crescendo conhecendo o que é o Evangelho. Mas aquele momento que você, nós cantamos aquela corinho, né? Foi na segunda que Jesus tocou-me, né? E tem gente que lembra exatamente do dia, da hora, da data, de quando foi a sua real conversão. Aquele momento que você se entregou a sua vida a Cristo, aquele momento que você decidiu abandonar o pecado, abandonar a vida que você estava levando e passou a crer em Cristo. Só que ela tem reflexos, essa conversão, ela tem reflexos durante toda a vida. Então, de forma prática, o tempo todo nós estamos convertendo diante do Senhor. O tempo todo precisamos estar arrependendo, porque a conversão, ela envolve arrependimento e fé. O que é converter, queridos? A conversão significa uma reviravolta. Você aprende isso até quando você está aprendendo a dirigir, né? A conversão à direita, a conversão à esquerda, né? Ou seja, a pessoa está indo em uma direção, né, e muda
de rumo. Muda de rumo, essa ideia de uma reviravolta de 180 graus. Eu me lembro de um colega seminarista que ele estudou muito teologia, mas esqueceu de estudar matemática, né? Ele foi falar sobre conversão no seminário e virou até motivo de chacota dos colegas, né? Conversão é quando você vira 359 graus. Eu fiquei pensando assim. Como assim? Quase que rodou e voltou para o mesmo lugar, né? Ou seja, é uma questão de 180 graus, é você mudar de rumo. O que acontece na vida da pessoa? A pessoa naturalmente, o que é o homem natural? O homem natural é aquele que já nasce separado de Deus. Ele já nasce pecador, aquilo que o salmista Davi fala. Em pecado eu fui gerado, em pecado concebeu a minha mãe. Não é que ele foi fruto de um adultério, não nesse sentido. Ele percebeu que o seu problema estava lá no DNA. Desde quando ele nasceu, ele já tinha uma natureza pecaminosa, aquilo que nós trabalhamos já na aula anterior, que a gente começa a observar isso na criança, na mais tenra idade. Um bebezinho novinho já começa a dar birra, já começa a manipular os pais, e vai crescendo, as garrinhas vão crescendo. Pai nenhum tem que ensinar o filho o que é errado. Vem cá, meu filho, deixa eu te ensinar a fazer arte. Vem cá, deixa eu te ensinar você a desobedecer a sua mãe. Deixa eu te dar um curso de como desobedecer a mamãe, como teimar com o papai. Você já fez isso com o seu filho? Agora ensinar o que é certo. Ufa, cansa. Botar coisa no lugar tem que ser todo dia, o mesmo bater na mesma tecla. Aí vai lá, bota o sapato fora do lugar de novo, vai de novo. Você tem que estar para fazer aquilo que é certo, dá trabalho. Por quê? Porque a natureza é para ir para onde? E a gente quer envergar e mostrar aquilo que é certo, né? E leva lá e vai cá. Aí você leva de novo e ele volta. É a natureza, querido, dá trabalho. Por isso que educar filho não é fácil mesmo, não. Seria bom eu sentar assim, meu filho, vem cá, meu filho, deixa eu mostrar para você o que é certo. Tira só um dia, dá uma aula de etiqueta, de conduta, como tratar os outros, ser educado. Tá bom, papai, aprendi. A partir de então, que menino lindo, que menino educado. Só que não. Esse é o problema. Quem é mãe e pai sabe. Ou pelo menos percebe, quando quem não é mãe e pai também percebe na vida dos outros, né? E que os pais fazem a luta, porque a natureza é pecaminosa. A natureza é pecaminosa, a tendência é pecaminosa, onde a conversão ela é gradual, progressiva e repetitiva nesse sentido. Apesar de ela acontecer uma única vez, os reflexos dessa conversão têm que se dar no dia a dia até Jesus voltar. Aí você fala assim, mas pastor, quando é que eu vou ficar isento desses negócios? Quando é que o pecado já não vai ser problema para mim? Sinto lhe falar, mas é só quando você receber um corpo glorificado. Você pode estar velhinho, gagar, e a mente ainda vai estar, e a carne vai estar ainda te atormentando, ao ponto de você chegar à mesma conclusão do apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então a conversão é essa reviravolta, porque espiritualmente, como é que a pessoa está naturalmente? Ela está de costas para Deus, ela não quer Deus, e ela está caminhando em direção à perdição. Gradativamente, você pegar um menino e soltar ele no mundo, não educar, nunca dar limites para ele, quando ele chegar na adolescência, ele já é um chefe de gangue. Está entendendo? Então assim, ele caminha para a perdição. E o que ocorre? Quando a pessoa é alcançada pela graça de Deus, há uma reviravolta. Então a pessoa começa a partir de então, porque começa a fazer o caminho de retorno. Ele começa a fazer o caminho de volta. Aí a pessoa fala assim, ah não, porque eu converti, meus problemas acabaram. Não. Vai ter que continuar lutando. Vai ter que colher muitas coisas que plantou na época que não era convertido. Tem que colher.
Ah não, eu tive um filho fora do casamento, antes de casar, na época de solteiro. Vai ter que continuar lidando com aquele problema. Vai ter que sustentar, pagar pensão. Não é que eu converti, estou livre agora, não. Está entendendo? Então tem que continuar lidando com essas questões. Então, ou seja, vai ser um processo, e é um processo progressivo. Só que, queridos, qual que é o grande problema nosso? Preste atenção. O grande problema nosso é que nós convertemos ao Senhor, começamos a aprender a palavra de Deus, já tínhamos a lei moral no nosso coração, que essa é universal, começamos a esclarecer mais coisas ainda que a Bíblia vai nos ensinando, e o problema nosso é querer corresponder com a vontade de Deus usando a força natural. Esse é o nosso problema. Querendo agradar a Deus na carne, no sentido de usar a força da carne para vencer o pecado. Aí é igual aquela pessoa que promete para si mesma que nunca mais vai cometer um pecado e vai, comete de novo. Aquela pessoa que vive prometendo que vai fazer dieta. Quantas segundas-feiras já começaram a dieta, né? Todas. Na segunda eu começo a minha dieta. E às vezes não dura nem até na terça. Por causa da fraqueza da carne. A carne é fraca. Então não confie na sua carne. Então a partir do momento que eu entendo isso, que eu viro para Deus e falo: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu estou doente. Tem misericórdia de mim porque a minha natureza é pecadora. Isso que observa a sua Bíblia. Eu gosto muito das declarações. Mantenha aí Efésios 5, mas vai lá no Antigo Testamento. No livro dos Salmos, Salmo de número 51. O Salmo de número 51 não é um salmo de um recém-convertido. O Salmo de número 51 não é um salmo composto por um ímpio. O Salmo de número 51 é um salmo composto pelo rei Davi, um homem que já tinha caminhado com o Senhor muitos anos, um homem que já tinha tido experiências maravilhosas com o Senhor, um homem que foi ungido por Samuel, um homem segundo o coração de Deus, que o próprio Deus o escolheu para ser rei de Israel. Então o Salmo de número 51 não é de um ímpio e não é de um novo convertido. É de alguém que já tem muito tempo que está caminhando com Deus, mas que continua tendo dilemas espirituais no que diz respeito à natureza pecaminosa. E ele diz o seguinte no verso 1: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Está pedindo: Senhor, tem misericórdia, compadece de mim. Não usa a sua justiça, não, usa a sua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele não pede só uma misericórdia de Deus, ele pede multidões de misericórdia. Porque o problema dele é sério, tem que entrar com uma terapia intensiva. Então o problema não é só uma gripezinha, um resfriado. É segundo a multidão das tuas misericórdias. E apaga as minhas transgressões. O que é isso? Pecados, delitos. E ele não coloca aí, foi um pecadinho, não, são vários. Ele coloca no plural. Apaga as minhas transgressões. E observa, querido, que tudo que ele pede para que o Senhor faça para com ele, não que ele mesmo. Ele não fala assim: Senhor, como é que eu faço para eu me lavar? Como é que eu faço para que eu mesmo possa me purificar? Como é que eu faço para eu me auto-santificar? Não. Observe que eles colocam como pecador, como doente, como transgressor da lei, e está clamando a Deus para que Deus possa fazer uma grande obra na vida dele. E o verso 2 vai dizer: lava-me. Quem que vai lavar? O próprio Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade.
iniquidade. Já expliquei para vocês que iniquidade na Bíblia tem um peso maior do que simplesmente a palavra pecado. Iniquidade é aquele que sabe o que é certo e faz o que é errado. E faz consciente, sabendo. Igual Davi fez no caso de Batseba. Ele sabia que seria adultério, ele chamou, não, eu sei que é adultério, mas vem cá, mulher, vem comigo. Está entendendo? Ele sabia, isso é iniquidade. Aí ele fala assim, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Esse meu pecado é a natureza pecaminosa. Essa natureza, por isso que coloca no singular. E vai dizer, pois eu conheço as minhas transgressões. Querido, se você olhar para dentro de você mesmo, você sabe onde você tem falhado. Você sabe as suas falhas. Você sabe. Falhas essas, você não tinha nem coragem. Você nem tem coragem de testemunhar aqui na igreja. A gente conta as bênçãos, né? Mas você conta os pensamentos negativos que você tem, as iras, as frustrações. Está entendendo? O que você pensa em relação a certas pessoas, da igreja inclusive. Há quem diga que se os nossos pensamentos fossem expostos, nem amigos teríamos. E nem casados permaneceríamos. Está entendendo? Então, o que o salmista vai falar aqui, ó? Pois eu conheço as minhas. Agora você conhece as suas transgressões, não conhece? Você conhece as suas falhas, os seus pecados, e ele se expressa diante de Deus. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre. Aí ele reconhece aí, pequei contra ti, porque todo pecado, apesar de ter manifestações no que diz respeito a outras pessoas, magoamos outras pessoas, ferimos as pessoas nos nossos relacionamentos, mas sobretudo todo pecado é contra Deus. Ele fala, pequei contra ti somente. Aí ele vai continuar dizendo aqui, de maneira que serás tido por justo. Está falando acerca de quem? Olha aí, pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo. O Senhor é justo, eu não. O Senhor é bom, eu não. O Senhor é tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O Senhor julga com equidade. Mas eu, olha o verso 5 de novo, voltou para ele. Eu nasci na iniquidade. Ou natureza ruim essa minha. É isso que o salmista está dizendo. E em pecado me concebeu minha mãe. Então o meu problema não é que eu nasci e aprendi a pecar. Eu desde o ventre materno eu já fui concebido com a natureza pecaminosa. Aí ele vai dizer aqui no verso 6: eis que te comprases na verdade no íntimo. Oi, queridos, isso aqui é uma coisa fantástica. Deus se compraz na verdade. Às vezes nós queremos nos mascarar diante de Deus. A gente quer colocar diante de Deus só a nossa performance. E aí, Senhor, tem visto como é que eu tenho sido mais assíduo na igreja? O Senhor tem percebido que agora eu estou sendo dizimista fiel? O Senhor tem visto que, né, o quanto que eu melhorei, né? O salmista não. Ele fala que o Senhor compraz na verdade. É quando você rasga o seu coração, olha para dentro de si. E assim, uma das coisas que as pessoas não têm tido tempo ultimamente é para olhar para dentro de si. Tem tantas tarefas. Uma das coisas que eu vejo que na liturgia moderna nós temos que resgatar, né? Até fazer depois futuramente uma proposta dessa conselho da nossa igreja, é no culto ter aquele momento de contrição. Eu já participei de igreja que o primeiro momento do culto era que você chegava, dobrava os joelhos e ficava ali 10, 15 minutos chorando, se arrependendo, colocando a vida no altar. Está entendendo? Olhando nela para você se autoavaliar. Aquele momento de contrição. E às vezes nós não temos isso mais, né? Não tem nem, lá na igreja católica tinha confissão com o padre, né? Aí na igreja não tem esse momento, mas precisa, queridos, momento de conversar ao Senhor. Aí o salmista vai dizer, então eis que te compraz o quê? Na verdade. Mas não precisa ficar contando seus pecados para as pessoas, não. Conta os seus pecados para Deus. Está entendendo?
Ou seja, você conta para quem que vai poder te ajudar. Vem contando para todo mundo. Conta para quem pode de fato te ajudar. Então ele fala assim: o Senhor se compraz na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Aí vai pedir de novo no verso 7: purifica-me com o hisopo e ficarei, lava-me e ficarei mais alvo. Quem que vai estar lavando? O próprio Deus. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, porque o pecado causa tristeza. O pecado nos leva para baixo. Então faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus e apaga todas as minhas iniquidades. Aí ele vai dizer aí, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que está dizendo: Senhor, eu reconheço que o meu coração não é puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aí vai dizer no verso 11: não me repulses da tua presença. Eu sou pecador, mas não me tires da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. Por que o salmista orou: não me retires o teu santo Espírito? Porque ele sabia que para ele ser perdoado, para ele ser convencido do pecado, para que ele pudesse ser restaurado, essa é uma obra que somente o Espírito de Deus pode fazer. É o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que nos transforma. É o Espírito de Deus que nos santifica. É o Espírito de Deus que milita com a nossa carne. Milita, é guerra mesmo. A carne puxando para a carniça e o Espírito puxando para as coisas de Deus. É aquela briga. A carne querendo desagradar a Deus, o Espírito querendo. Estou falando o Espírito de Deus, não é o nosso não. Estou falando o Espírito de Deus. Que até o nosso, cuidado com ele também, que são as nossas emoções, a nossa alma, né? Mas é o Espírito de Deus. Se for lá em Gálatas, fala que a carne milita contra o Espírito. E alguém acha: não, é o meu Espírito militando com a minha carne. Não, é o Espírito de Deus. Você pode ver que o Espírito está maiúsculo. É o Espírito de Deus militando contra a minha natureza. Eles militam, o Paulo vai dizer que eles são opostos entre si. Porque a carne quer o pecado, quer desagradar a Deus, enquanto o Espírito de Deus que habita em mim quer agradar a Deus, cumprir os mandamentos, a vontade, o querer de Deus. Então vai dizer: não retires de mim o teu Santo Espírito. Verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Ou seja, eu passei, o salmista está dizendo em outras palavras, eu passei pelo processo do perdão, estou passando pelo processo de santificação, e eu vou ter o perdão de Deus. Aí eu vou ensinar às outras pessoas onde encontrar também o perdão de Deus. Está entendendo? Então aí eu vou ensinar os transgressores os teus caminhos, e os pecadores converterão. Livra-me dos crimes de sangue. Que o salmista Davi, além de adulto, as pessoas só enfatizam o seu adultério, mas ele foi homicida também. Ele matou também, mandou matar, né? Então livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exultará. Abre, Senhor, os meus lábios, até para louvar a Deus de fato e de verdade. Deus precisa abrir os nossos lábios. Por isso que o salmista, em outro salmo, né, no salmo de número 103, ele vai dizer que bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está mandando, porque nem a alma quer bendizer ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Mas voltando ao texto aqui, ele vai dizer então: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus. Aí ele vai dizer aqui, porque o judeu achava que ia lá no templo, sacrificava um boi, um jumento, né, um cabrito, estava tudo resolvido. Aí ele vai dizer que não te comprases em sacrifício. Querido, é o que o judeu não entendeu. É quando as pessoas trocam a forma pela essência.
A forma nunca é superior à essência e a forma nunca substitui a essência. Em que aspecto? O judeu achava que só o fato de religiosamente ir à igreja, levar o seu sacrifício pelo seu pecado, sacrificá-lo diante do Senhor, já estava resolvido. Só que Deus não queria sacrifício. O sacrifício deveria ser, na visão de Deus, o fruto do verdadeiro arrependimento. Porque arrependeu, leva o sacrifício. E não traga sacrifício sem arrependimento. Por isso que a Bíblia diz: misericórdia quero e não sacrifício. Porque as pessoas estavam fazendo, formalmente estava tudo ok. Religiosamente estava tudo ok. Aquilo que Isaías fala do capítulo 29, o verso 13. O meu povo se aproxima de mim. O povo está vindo para a igreja. O problema não é a falta de vir à igreja. E com os seus lábios me louvam. O povo estava cantando, estava tendo período de louvor, estava tudo certo. Mas qual foi a reclamação do Senhor? Mas o seu coração está longe de mim. Esse é o problema. Então a forma nunca substitui a essência. A forma é importante? Mas quando ela é casada com a essência. E é isso que o salmista está falando assim: olha, o Senhor não tem prazer em sacrifício. O Senhor tem prazer? A pessoa vir para a igreja por vir? Deus tem prazer em matar jumento, matar boi, cabrito, rolinha, o que quer que seja, pombinha. Deus tem prazer nisso? Não. É o que o salmista vai dizer aqui: pois não te comprases em sacrifício. O Senhor não tem prazer. Parece até um paradoxo, né? Como é que um Deus que pede sacrifício, o salmista está dizendo que Deus não tem prazer em sacrifício? Porque não é o sacrifício pelo sacrifício, é o sacrifício com a essência, com aquilo que está lá dentro. Então, não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te ofereceria. E não te agradas de holocaustos. Então, se o meu problema fosse resolvido apenas em fazer o culto ao Senhor, em ir lá e fazer um sacrifício, estava tudo resolvido. Só que o Senhor não tem prazer nisso. Aí vai dizer: qual que é o sacrifício aceitável diante do Senhor? É o verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são, 2 pontos, o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Quando alguém se quebranta diante de Deus, se humilha diante de Deus, reconhece o seu erro, esse agrada a Deus. Por isso que Jesus falou que Deus ouviu a oração do publicano e não do fariseu. Então, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aí vai dizer, verso 18: faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então, depois que ele teve um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, aí sim, agora mudou a essência. Se mudou a essência, tudo que for feito agora vai ser bonito para Deus. Está entendendo? Porque mudou a intenção no coração. Aí então te agradarás dos sacrifícios e dos holocaustos e das ofertas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aí, depois que eu tenho um coração quebrantado, espírito compungido e contrito, tudo que eu fizer para Deus vai agradar. Se eu não quebrantar, não me arrepender, nada que eu fizer para Deus vai agradar. Ou seja, a essência é sempre superior à forma, e a forma deve vir casada com a essência. Então, queridos, a questão da conversão envolve esse arrependimento, voltando aí para a nossa apostila. Então, essa reviravolta, uma nova direção. Então, o homem, antes de encontrar a Cristo, ele estava andando na direção da morte, e a sua conversão causa uma mudança de direção. Então, essa ideia de trazer o distanciado, desviado, de volta para Deus, e uma pessoa de fato não crente tornando para Deus. Então, quais são as atitudes que fazem parte da conversão? Vamos lá? Arrependimento. O que é arrependimento? Alguém lê para mim aí. Significa ou mudança de mente, é a mudança de pensamentos para com o pecado, deve rejeitar, e para com a vontade de Deus deve ser desejada, o que conduz à transformação de um sentimento e de propósito.
Exatamente. Então, o arrependimento traz uma ideia de metanoia no grego, de mudança de mente. Ou seja, em relação ao pecado, queridos, como é que nós sabemos se nós somos convertidos? Às vezes vem essa dúvida no seu coração: será que eu sou convertido mesmo? Será que eu sou crente mesmo? Mas eu vivo, e o nosso dilema é exatamente: se eu vivo pecando, tem hora que eu vivo vacilando, eu deveria estar firme, às vezes eu peco, às vezes eu falho. Será que eu sou convertido? Qual que é a diferença básica entre o convertido e o não convertido? O não convertido, ele não se arrepende. O não convertido, ele não tem remorso, ele só começa a ter remorso quando ele faz um negócio errado e aquilo causa problema para ele. Tipo assim, ele pisou na bola e foi preso, e ele: ai, o que eu fiz na minha vida? Mas é porque foi algo ruim para ele, mas se ele continuar solto, ele estaria achando bom. Está entendendo? Então, quando o pecado para você te causa desconforto, é a prova que tem alguém aí dentro de você falando para você: isso é errado, isso é desagradável. É a prova que você é convertido. Porque se não fosse convertido, você queria fazer o quê? Pecar, pecar e pecar cada vez mais e mais. O verdadeiro convertido, ele quer agradar a Deus, apesar de lidar com esse dilema da carne. Vamos lá então, por que o arrependimento é necessário? Jesus começou o seu ministério pregando arrependimento. A igreja primitiva também anunciava a mesma mensagem. Eu fico observando tantas igrejas novas que surgem por aí, né? E infelizmente só criam nomes bonitos, né? Igreja do avivamento, igreja da bênção, mas dificilmente você vai ver a igreja do arrependimento. Jesus soldado, eu sou de tudo, né? Mas a mensagem do arrependimento, queridos, é a mensagem central do Evangelho. Qual que é a porta de entrada para o Evangelho? É o arrependimento. Então, ou seja, ele é necessário, porque Jesus pregava, o João Batista pregou o arrependimento da igreja primitiva, e foi também uma ordem deixada pelo Senhor Jesus. Quais são as evidências do arrependimento? O perdão dos pecados e a alegria entre os anjos é outro resultado do arrependimento. A Bíblia fala que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, a celebração, quer alegrar os anjos do Senhor na presença de Deus, é se arrependendo, né? Causa festa lá no céu. E a habitação do Espírito Santo no coração. E a conversão também, além do arrependimento, são os dois aspectos da conversão: é arrependimento e fé. Mas a fé, queridos, presta atenção, ela é o complemento do arrependimento. E fé, segundo Hebreus 11, vai dizer que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então a fé é uma absoluta transformação de confiança de nós mesmos para uma entrega completa a Deus. Então existem algumas expressões figurativas aí da atividade na fé, tais como olhando para Jesus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então a questão é chegando até Jesus, recebendo a Cristo. Então essa ideia ativa da fé. Então a fé, presta atenção, a fé não é só para quando eu quero um milagre, quero uma bênção, não, eu creio em Deus. A fé, ela serve em tudo na vida cristã. A minha pontuação espiritual diante de Deus não é a ideal, mas eu confio que Cristo viveu 100% uma vida santa em meu lugar. Isso é fé. Eu nunca vou conseguir agradar a Deus 100%, mas Cristo agradou por mim. Isso é transferência de confiança. Eu não consigo me auto-purificar, eu não consigo me auto-santificar, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando em mim e Ele está me santificando. Isso é fé. Transferência de confiança. Eu deixo de confiar em mim mesmo, naquilo que eu posso, como um bom goiano, naquilo que eu dou conta, e passo a confiar naquilo que Deus pode fazer. Isso é fé, transferência de para tudo.
Para que eu possa ser perdoado? É pela fé. Restaurado? Pela fé. Santificado? Pela fé. O justo viverá pela fé. Está entendendo? Então a fé não é só para crer em Deus. A fé é para tudo na vida cristã. Para eu ser curado, para eu ser restaurado, para eu ter alegria, para tudo. Eu uso a fé. E o que é a fé? Deixar de confiar em mim e confiar em Deus. Deixar de confiar na minha capacidade e confiar naquilo que Deus pode fazer. Deixar de confiar na minha força e entregar a Deus. É pedir para o Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Isso é fé. Então a fé, ela envolve todos os aspectos da vida cristã. Não é só um. São todos. É confiar em Jesus. Confiar que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completar. Está entendendo? Eu acho que todo cristão deveria andar com a plaquinha, igual a gente vê nas estradas por aí, em obras. Em obras. O tempo todo estamos em obras. Deus está sempre trabalhando. Ele vai paulatinamente, gradativamente. Tem hora que ele faz a reforma no telhado, outra hora ele faz a reforma no quarto, outra hora ele faz a reforma no banheiro. Ele vai fazer a obra dentro de nós. Estou usando a ilustração na vida espiritual. Está entendendo? Estamos sempre em obras. Ninguém, que irmão, por mais que tenha aí 20, 30 anos, 40 anos, fala assim, não, eu sou isento dessas coisas. Eu não tenho mais dificuldade, não. Pecado para mim já nem passa perto de mim, né? Ninguém, meu irmão. Todos nós temos os nossos dilemas. Eu me lembro de um pastor que foi condenado à morte no século XVI por pregar o Evangelho. E ele não teve a oportunidade de falar com a sua esposa. E ele já ia ser levado para a sentença, para ser sentenciado. E ele mandou uma carta para sua esposa. E ele deu as últimas recomendações, e como pastor, ele deu as últimas recomendações espirituais. E ele escreveu para ela, estou parafraseando aquilo que ele escreveu. Ele falou assim: olha, quando o seu coração ensoberbecer e achar que você é alguma coisa, medite na corrupção humana. Medite sobre a corrupção. Medite sobre o pecado. Mas ao mesmo tempo, quando você se achar uma pecadora, indigna de Deus, medite na graça e na misericórdia de Deus. E eu vejo que essa é uma vida de equilíbrio. Quando você está se achando, epa, calma aí, desce daí, coração, desce daí. Eu não sou nada, não. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, o que eu vier a ser, vem do Senhor. Eu não estou com essa bola toda aí, não. Não sou fortão, assim, igual eu estou achando, não. Eu vou meditar na corrupção humana. Mas ao mesmo tempo, quando eu não estiver achando que eu não sou nada, que às vezes o pecado causa tantas coisas na gente, né? Vem as crises, dá vontade de largar tudo, não vou dar conta dessa vida cristã não, o negócio é muito difícil, e tal. Aí você medita na graça e na misericórdia de Deus. E o cristão vai caminhando entre uma coisa e outra, e vivendo uma vida cristã de equilíbrio. Esse deve ser o nosso foco, sempre caminhar em arrependimento, em fé. E o arrependimento não é só o dia que eu recebi Jesus, não. O arrependimento deve ser diuturnamente, todos os dias. Por isso que, queridos, a oração, por exemplo, que o Senhor Jesus falou sobre o Pai Nosso, ele coloca tudo que ele descreve ali, ele descreve no presente. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Assim, por que Jesus não ensinou uma oração assim que já serve para a vida toda, né? Mas não, por quê? Porque todos os dias precisamos da provisão de Deus. Todos os dias precisamos da proteção de Deus. Todos os dias precisamos do perdão de Deus. Todos os dias precisamos da santificação que vem de Deus. Todos os dias precisamos de Deus. Por isso que meu relacionamento com Deus deve ser diuturno.
Deve ser o tempo todo. Deus deve estar resguardado de manhã, à tarde e à noite. Bom seria se todos nós tivéssemos esse hábito de ter comunhão com Deus de fato, o dia todo. Chegar de manhã, Senhor, coloca o meu dia na Tua presença, abençoa o trabalho de minhas mãos, seja comigo, me livre do mal, me livre do pecado, me ajuda. Aí chega a noite, a gente vai apresentar o nosso diário para Deus, né? Senhor, eu pequei aqui, eu falhei acolá, me perdoa, me santifica, me ajude que amanhã eu possa ser melhor, me ajude a melhorar. Então essa deveria ser a nossa oração, e essa deve ser a nossa oração. O que é a nossa conversão então? O arrependimento e a fé são os dois lados de uma atitude de quem deseja andar com o Senhor. Por isso o salmista orou, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu prova-me, conhece os meus e vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho Para outra lição aí, essa é mais rápida um pouquinho, que a primeira fundamentou a segunda. Como é que eu posso ter certeza da salvação? Eu já respondi na primeira lição. Pela fé. Pela fé em Cristo. Naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz e naquilo que Ele continuará fazendo. A certeza da salvação procede do Evangelho, queridos. Eu acho fantástico isso. Porque não tem nenhuma religião que pregue aquilo que o cristianismo prega. Não tem. Todas, sem exceção, religiões que existem na terra, pregam a salvação meritória. A salvação por mérito. Você vai no Espiritismo. Qual que é a máxima do Espiritismo? Sem caridade, ninguém pode ser salvo. Sem caridade não há salvação. E a caridade lá no Espiritismo são as boas obras. Por isso que as grandes assistências sociais que tem por aí, infelizmente, estão na mão dos espíritas. Eles creem que fazendo assistência. Você pega, por exemplo, hospitais psiquiátricos. Faz um levantamento de quantos hospitais psiquiátricos evangélicos tem no Brasil. Eu não conheço um, pode ser que tenha. Mas quantos espíritas? Eu conheço todos. Todos que são espíritas. Você vai olhar lá, eles são espíritas. Porque eles têm essa ideia de ajudar o próximo e tal, porque eles creem que a salvação vem pelas obras. Está entendendo? E assim as demais religiões creem que todas elas pregam códigos de ética, códigos morais que você tem que obedecer para que você possa ser de alguma forma salvo. Agora o cristianismo não. O cristianismo vem pregando uma salvação pela fé, pela graça. Mas é claro que não é uma graça barata, no sentido que algumas pessoas pregam aí, uma graça que não exige as obras. Pelo contrário, é uma graça capacitadora. É uma graça que nos capacita a obedecer a Cristo. É uma graça que aquilo que a lei não consegue fazer, ela começa a fazer. Ela começa a criar em nós um coração puro e renovar dentro de nós o Espírito inabalável. À medida que eu busco o Senhor, à medida que eu tenho comunhão com o Senhor, ela me completa. E como é que eu posso ter certeza? Não pela minha performance. Eu posso ter certeza por aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Isso me dá certeza, porque a salvação é pela fé, mas não é a fé em si mesmo, é a fé em Cristo. Isso é o Evangelho, é a proclamação de boas novas. Então, com base em Cristo, eu tenho a certeza, porque a salvação é um contrato assinado de Deus para conosco. É Deus que está dizendo: eu vou te salvar porque você creu em mim. Pode ficar tranquilo, eu vou te salvar. Por isso que muitas vezes a salvação na Bíblia, ela está no presente e não no futuro. João diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna.
Ele não diz terá a vida eterna. Aquele que crê em mim, se tiver nota 10 nos mandamentos, conseguir cumprir toda a lei, esse vai ter a vida eterna. Não. Aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Já tem, por quê? Porque tem quem está garantindo a salvação, é Deus. Aí eu falo assim, mas Senhor, mas eu não mereço. Aí você entendeu, é por isso mesmo que você não merece. Por isso que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A religião vai dizer, pelas obras sois salvos, mediante o cumprimento das leis. E as leis, independente de quais sejam, de origem que seja de suas respectivas religiões. Mas o Evangelho vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então quem nos dá a certeza da salvação é Cristo. Podemos ficar tranquilo. Às vezes vem a dúvida no seu coração, mas será que daqui, se Jesus não voltar agora, se Jesus voltasse agora, eu acho que eu estou mais preparadinho um tiquinho, né? Eu acho que eu estou melhor, estou crente, estou vindo na igreja, mas será que daqui 10 anos, como é que eu vou estar? Será que daqui 20 anos, como é que eu vou estar? Será que eu vou estar assim? Por você, meu irmão, irmã, você não vai estar, mas por Cristo, você vai estar. Não é isso que Paulo fala? Quem poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Serão os principados? As potestades? Ah não, mas se eu tiver uma luta espiritual muito grande aí, vai ser as potestades? Os principados? O presente? O porvir? O futuro? Algo vai me separar do amor de Deus? A fome, a nudez, a espada, o perigo? A altura, a profundidade? Paulo está dizendo e vai concluir: estou bem certo, estou convicto de que nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. É porque a salvação é algo que vem de Deus para mim. É Ele que prometeu que vai me salvar. E não só vai me salvar, mas Ele vai pegar na minha mão e me levar, me conduzir ao seu querer, à sua vontade, à santificação e me conduzir ao céu. Ou você sabe o endereço do céu, meu irmão? Não. Você sabe, achou aí a porta, como é que é o nome daqueles desenhos animados, né? A porta do além, onde é que entra por essa porta para ir para o céu? Não, ninguém sabe o endereço do céu. Você mostra, antes de morrer vai chegar um anjo, aqui está a cartilha, faz isso, entra por aqui. Não. O cristão pode ficar tranquilo, é Deus que vai conduzi-lo. Aleluia. Ou seja, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que Romanos, capítulo 8, vai colocar tudo no passado. Os que Deus escolheu, a esses também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Está tudo no passado. Mas como assim no passado? É no futuro que eu serei glorificado ainda. Por quê? Porque Deus é eterno. E é Ele que dá a garantia de que nós que cremos em Cristo seremos salvos. Por isso que o cristão pode ter certeza da salvação. Aquilo que Paulo disse ao carcereiro em Atos 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, queridos, o que acontece? De que modo que o homem ele é salvo? Então, olha aí, todas as religiões prometem algum tipo de recompensa e felicidade eterna, mas todas elas exigem dos seus fiéis o esforço, a obra, o mérito pessoal para serem dignos de tal felicidade. A mensagem do Evangelho é anunciada na contrária a esses ensinos. A salvação, conforme o Evangelho, tem mão dupla. De Deus para com o homem, ela ocorre por um ato da graça de Deus. E do homem para com Deus, por meio da fé. O que é graça? Graça é um presente imerecido. A salvação é de graça, através da graça, para o homem. Mas ela custou a vida do Filho de Deus. Tá certo? E a graça de Deus, ela é salvadora, pois
Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se alguém entendeu, Paulo vai dizer, não de obras para que ninguém... E a graça de Deus, Tito 2,11, se manifestou o Salvador a todos, e essa graça ela é também perdoadora. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou de que forma? Abundantemente sobre nós. Por isso que essa igreja chama Vida Abundante. Está fundamentada na abundância de Deus nas nossas vidas, né? Amém. E a graça de Deus nos dá a certeza? Então é pela graça. Sim é a resposta. Pois o homem que tem apenas que crer em Jesus para ser salvo. Tudo que ele fez na cruz do Calvário por nós, vejamos, as declarações da palavra de Deus, certeza da salvação, decorre de quê? Da fé em Jesus. Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder, que é a exousia, a autoridade, de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Irmãos, presta atenção, eu acho fantástico isso aqui. Essa ideia de ser filho de Deus. Porque tem pessoas que se sentem da seguinte forma: a minha performance está boa, então eu sou filho de Deus. Eu pisei na bola, não, agora não sou mais não. Tem pessoas que vivem uma paranoia espiritual. E a Bíblia nos ensina que a paternidade, ela é definitiva. Como assim, pastor? Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu vou falar aqui agora. Tem hora que os nossos filhos nos tiram do sério. Sério. Dá vontade de tirar o rim e cozinhar na janta. Tem hora que o negócio fica feio. É ou não é? Pisa na bola, você fica irado naquele momento, faz uma coisa que você não quer, e tal, causa transtorno na sua vida, e tal, e tal, e tal. Você dá bronca, você disciplina. Agora a pergunta é, deixa de ser filho? Não. Segunda pergunta, o seu amor diminui? Não. Nada. Nada. Faz aumentar. Faz aumentar. Exatamente. Tem pessoas que vão aqui no centro prisional e veem lá as mães chorando pelos filhos. Aí fica criticando, que conhece o histórico do menino. Foi ladrão, matou tantas pessoas, fez mal. Mas para ela, ele é filho. E quem está lá não é o homicida para ela, é o filho. Está entendendo? E o amor não diminui em nada. E assim acontece conosco. Deus disciplina? Disciplina. Corrige? Corrige. Está entendendo? Deus trabalha? Trabalha. Repreende? Repreende. Chama ao arrependimento? Chama. Mas Ele não deixa de amar. Continua sendo filho. Está entendendo? Continua sendo filho. E uma vez que eu sou filho de Deus, eu creio em Deus. O texto de João, capítulo 1, verso 12, vai dizer que me deu o direito de eu tornar filho de Deus. É claro que quanto mais intimidade eu tenho com o Pai, quanto mais eu busco o Pai, quanto mais eu me relaciono em amor, mais privilégios eu vou ter diante do Pai. Tem pessoas que falam assim, não, a mãe ela trata igualzinho todos os filhos. Trata não, nem o pai. Tem os filhos que são mais afetivos, tem os filhos que são mais amorosos, e eles ganham vantagem. Tem as vantagens de ser mais apegado, tem privilégio sim. José ganhou a túnica, caríssima, a túnica talar, a túnica colorida, na época em que a indústria têxtil não estava tão desenvolvida igual hoje. Por quê? Porque era o queridinho do papai. Mas ele era queridinho só por ser queridinho? Não. Era mais obediente que os outros. Tinha mais intimidade. Está entendendo? Então, vale a pena ter mais intimidade com Deus. Mas o amor de Deus não diminui em nada para com os seus filhos. Todos nós somos filhos de
de Deus, todos nós que cremos no Senhor Jesus. Então a certeza da salvação, ela decorre da fé em Jesus. E a certeza da salvação implica em confissão. O que Romanos 10, os versos 9 e 10 vai dizer? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração, então tem que ser algo externo e interno, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E a vida eterna, ela é assegurada a quem crê. Por isso, olha em João, do capítulo 3, verso 36. Por isso, quem crê no Filho terá a vida eterna? Tem. Já tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não. Aí já coloca no futuro. Não verá, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes. Ele volta a afirmar aí no presente. Tendes a vida. E esse ter a vida eterna é só para um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas é esse? A vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E ao mesmo tempo, para concluir, há um testemunho do Espírito Santo no coração do crente. Então, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, em Romanos 8, verso 16, vai dizer: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pergunta para o seu coração: você é filho de Deus ou do diabo? Você sabe que é filho de Deus. Você é perfeito? Perfeita? Mas você é filho de Deus. E está sendo transformado. Está sendo santificado. Está em obra. Estamos em obra. Tenha paciência comigo. Estou em obra. Os transtornos passam e os benefícios ficam. Já dizia o filósofo Luiz Rezende, né? Então vocês estão sendo transformados. Conclusão: nada que o homem possa fazer o levará à salvação. Somente aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário pode salvar o homem que crê. Jesus diz: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Amém? Com base em Cristo, o cristão pode ter certeza da salvação. Porque a salvação depende de Deus. Ele é o Salvador e eu sou o foco do seu amor. E nós estamos sendo transformados. Na aula que vem, vou trazer para vocês mais 2 estudos. Vamos estudar sobre as 2 ordenanças, que são batismo e Santa Ceia. O que é o batismo e o que é a Santa Ceia, a importância do batismo, a importância da Santa Ceia, será o tema da próxima lição. E depois teremos apenas mais uma aula. Então vamos ter mais 2 aulas, para essa matéria ser rapidinha, né? E depois nós vamos ter uma aula sobre a necessidade da comunhão na igreja e uma aula sobre os dízimos e ofertas, tá certo? Então traga aí as suas dúvidas. Teremos mais essas 2 aulas dessa matéria, e já disse para vocês que o trabalho dessa matéria vai ser discipular alguém. Vamos orar? Feche os olhos nesse momento, curva a cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, por esses ensinamentos da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós não somos e nem queremos ser religiosos. Nós queremos ser cristãos. Queremos, ó Pai, de fato, confiar na graça do Senhor. E entender que a nossa natureza ela é pecaminosa, ela é depravada, ela é voltada para o erro e para o pecado. E a nossa oração nessa noite, ó Pai, é que o Senhor de fato possa criar em nós um coração puro, porque o nosso não é puro. E que Tu possas renovar dentro de nós um espírito inabalável, porque as nossas emoções, o nosso espírito, ele é abalável. Que Tu possas construir em nós cada vez mais o caráter de Cristo. Tu possas, ó Pai, fazer
aquilo que nós lemos no início dessa aula, Senhor, é que nós possamos despojar do velho homem e revestir cada vez mais do novo homem que cresce para a glória de Deus. Que possamos abandonar progressivamente, gradativamente, ó Pai, o pecado. Aquele que rouba, que não roube mais. Aquele que mentia, fale agora a verdade. Aquele que prostituía, que abandone a prostituição. Ó Pai, que Tu possas continuar fazendo uma grande obra em nós, para que possamos nos apresentar santos e irrepreensíveis em amor diante do Senhor, ó Pai. Nos abençoe em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.